Boa noite Nova Friburgo, boa noite Rio de Janeiro, boa noite Brasil. É com muita alegria que voltamos para mais um episódio do nosso podcast, o podcast Fala Saúde. E, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpa a vocês pelo imprevisto que tivemos na semana passada, não pudemos gravar. Tivemos vários imprevistos de última hora, inclusive um óbito em família, enfim. Mas estamos aqui, graças a Deus, com saúde, com muita fé. E vamos prosseguir com esse trabalho, com esse projeto, que eu creio que será sucesso, que nós estamos fazendo com muito amor, com muita dedicação. Antes de começar, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a Facilita Rádio na Loja, que tem esse trabalho maravilhoso de trazer para o ambiente da sua loja uma rádio já específica, especializada, com o que você precisa, com as músicas do seu ambiente, com os anúncios do seu ambiente, para estar atendendo melhor a sua clientela. Temos também a nossa Cult Barbershop, nosso amigo que vai dar aquele trato no seu visual. Ele, inclusive, aí já vem ajudando na minha barba, no meu cabelo. E temos também meu amigo Marcinho, da Star Fitness, da academia. Lembrando que a academia não é só estética, não é só visual, é importantíssimo para a saúde você estar com o seu corpo em movimento. E o nosso podcast pai, que é o Papo Campeão, que é aquele que nos incentiva, nos traz essa vontade de cada vez mais querer crescer. Não é não, Diogo? É isso aí, galera. É um prazer gigante estar aqui novamente com vocês, né? E trazendo hoje duas mulheres espetaculares, né? Que, acima de tudo, vai trazer muito conhecimento e muita oportunidade para as pessoas que não entendem ou que não conhecem sobre a violência da mulher e sobre esse mundo aí de prevenção contra a violência da mulher. Então é um prazer, meninas, ter vocês aqui conosco, tá? Nós agradecemos muito a participação de vocês, porque nós entendemos que a saúde da mulher, no contexto geral, ela é prioridade, tá? E principalmente quando se fala da violência contra a mulher, tá? Então é um prazer enorme ter vocês aqui, tá bom? Eu espero que o bate-papo seja muito agradável para vocês também. E é isso, tá bom? Então, estamos aqui com a Tiana e com a Rita. São duas mulheres fantásticas que eu conheço já tem uns anos, já trabalhamos muito juntos. Sim. Nessa questão que a gente chama de educação e saúde, educação continuada, que é você trazer promoção, prevenção, e elas têm esse trabalho, elas trabalham em várias frentes, né, em várias vertentes, né, saúde da mulher, a questão de câncer do colo do útero, câncer de mama. Elas trabalham com várias vertentes, têm esse olhar, né, para a mulher, que a mulher ela acaba às vezes sendo muito esquecida, né, pela sociedade. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, primeiramente, de vocês, né, da história de vocês e do trabalho de vocês. Vamos começar no palitinho? Pode ser você primeiro. Boa noite, Diego. Boa noite. Boa noite. É o Diogo, é Diego e Diogo. Diogo. Boa noite, Nova Friburgo. Boa noite a todo o Brasil, né? Que com certeza alguém desse país todo vai nos ver, vai nos escutar, né? Com certeza, com certeza. Então a nossa fala vai estar aí para ajudar, né? Em todos os momentos. Meu nome é Rita Ramalho, né? É a única Rita Ramalho dentro dessa cidade. Né, sou ex-vítima de violência doméstica. Não gosto muito de falar assim, sou ex-vítima, né? Mas já sofri a violência doméstica de todos os tipos que vocês possam imaginar. Hoje não tenho vergonha de dizer um pouco, né, sobre a minha vida. Por quê? Porque isso incentiva a outra mulher que tá lá do outro lado me ouvindo a fazer denúncia, a ter a coragem de se libertar, como um dia eu me libertei. Então, aos 10 anos de idade, eu fui estuprada pelo meu pai. Isso era muito difícil para mim, né, antes de falar sobre isso. Mas estar no movimento de mulheres, começar um dia num movimento onde mulheres se juntaram para ajudar outras mulheres, que foi o Ser Mulher, né? E, infelizmente, né, depois de 25 anos, elas se dissolveram. Que pena. Me deixaram de perna. Era como se elas fossem as minhas pernas. Ainda estava muito recente para mim. Mas, assim mesmo, elas conseguiram me empoderar, né, ao ponto de eu começar a
caminhar com as minhas próprias pernas. E me casei e sofri violência de novo. Eu sofri violência de pai, de irmão, tá? De primo. E depois me casei e sofri a violência com o marido, né? Com tudo que vocês podem imaginar. Mas tenho 60 anos, sou avó de 4 filhos, a mãe de 4 filhos, avó de 9 netos e bisavó de 3 bisnetos. Então, sou assim, sou feminista, antimachista, antirracista, antifascista, anti-homofóbica, né? Sou promotora legal popular, sou promotora legal popular, sou promotora da cidadania, né? São cursos que a gente fez. E estou presidente da Associação dos Agentes de Saúde. E, assim, falar de violência, gente, se eu for falar tudo que eu já fui formada nesse tempo todo, falar de violência é uma coisa muito extensa, né? Então, assim, o que a gente puder passar aqui para as outras mulheres que estão nos ouvindo, né, a gente ficaria aqui a noite toda. Verdade. Né? Mas a gente tem um tempo curto e a gente agradece porque não é só sobre a violência que a gente vai falar, né? A gente vai falar sobre outros assuntos, né? Mas eu paro por aqui para minha irmã Tiana e amiga e companheira, né, nessas lutas, poder falar um pouco sobre ela também. Depois a gente volta e fala mais um pouco sobre a questão da violência contra a mulher. Boa noite, Diego. Boa noite, Diogo. Boa noite. Boa noite, Nova Friburgo. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo nesse momento. Eu não venho da violência, né? Eu assisti diversas violências. Eu venho da área de educação, sou mestre em literatura angolana, né? E dentro da sala de aula a gente percebe muito essa questão quando você conversa com seus alunos, seja nível médio, seja nível superior, e você sempre dá aquele jeitinho para conversar com alguém. Para abordar, né? o assunto. Sim, né? aí daí surgiu assim, o meu interesse de aprofundar mais, querer saber mais, e aí eu saio da educação e parto para a saúde. Perfeito. E aí vou com mais profundidade no assunto, né? Então, hoje eu não estou mais em sala de aula, eu fiquei 24 anos em sala de aula, um tempo bastante, né, que eu tive assim, uma experiência ampla. Sou agente de saúde também, mas não trabalho pelo município, né? Sou promotora legal da saúde, da cidadania. Deixa eu dar uma recapitulada aqui. Sou tesoureira da Associação dos Agentes de Saúde, né? Sou promotora legal da cidadania. Trabalho também com educação popular em saúde formada pela Fiocruz. Faço parte como membro fundadora da Rede de Mulheres de Nova Friburgo. A gente trabalha também no Tecle, né, Rita? A gente tem uma parceria com o Tecle. A gente tem uma parceria com o Tecle Mulher. Isso. O que mais que eu posso falar para vocês? Assim? Somos Rede de Mulheres de Nova Friburgo. Isso, Rede de Mulheres de Nova Friburgo. Tudo que tem mulher no meio a gente está. Né? Inclusive no Conselho Municipal de Saúde também da Mulher a gente está, né? E somos integrantes de quê? Mais recentemente? AMB. Que é a Vocês querem- Articulação das Mulheres Brasileiras. Articulação de Mulheres Então a Brasileiras. gente pega todas as mulheres de Somos todo a o AMB Brasil. Rio. Fantástico. Né? A gente fantástico. pertence ao Rio, né? E então lá a Fantástico. gente tem essas questões das mulheres mães que perderam os filhos para o Estado, na questão da violência também, né? Então são pessoas sofridas. A gente pretende encampar esse projeto aqui em Friburgo também, que eu acho que é de suma importância, porque a gente tem várias mães que passam por isso Sim. também. Então a gente vai somando, né? Perfeito. Tentando- Somando conhecimentos, né? Somando conhecimentos. E já me vem logo uma pergunta e uma dúvida na realidade. Rita, nós sabemos que a violência contra a mulher vai ter a macroviolência, que é a violência, que é o cara que bate na mulher, o cara que quebra tudo dentro de casa, mas também existe, né, aquela microviolência. Não sei se é esse o termo ideal, tá? Que é aquela, digamos, mais escondida, né? Que acontece por baixo dos panos. Eu já queria perguntar como conseguir trabalhar com isso. Porque aquela violência que é vista, que é escutada, né, e que todos conseguem perceber, eu acredito que a gente consegue descobrir que está acontecendo a violência e atuar em cima dela.
mas como que a gente consegue, talvez, educar, e a Tiana falou muito bem aqui, né? Educar nossas crianças com essa violência que seria microviolência, sabe? Aquela mais discreta, que acontece por baixo dos panos. Existe alguma estratégia para a gente conseguir estar trabalhando com esse tipo de violência? Com certeza, eu vou falar um pouco, Tiana também pode complementar, né? Nós até comentamos sobre isso hoje, né? Algumas mulheres da alta sociedade, vou dizer assim, porque a violência, quando a gente fala, a gente pensa que a gente tem, há uma diferença, violência contra a mulher e a violência doméstica contra a mulher. Perfeito. Né? Porque a doméstica é no âmbito da família. E essa aí a gente tem que estar o tempo inteiro, né? Porque Atento, é onde sim. acontece essa micro. Micro, né? Que as pessoas não conseguem perceber, teoricamente. Isso. Então, assim, a gente tem um trabalho, a gente tem que ter um trabalho muito minucioso. Hoje eu costumo dizer, por ser agente comunitário de saúde, né, não estou atuando por questões de saúde, né? Então fui readaptada de função, mas continuo fazendo o meu trabalho e sou servidora pública. E nesse trabalho, o agente comunitário de saúde é a primeira peça, tá? Perfeito. Esse profissional é o primeiro profissional que entra nessa casa. Eu entro lá na sua casa, vou te fazer uma visita. Tá lá você, sua esposa, filho, mãe, sua mãe ou sogra, né, já idosos. E, de repente, você é aquela pessoa que comete a violência com a tua sogra, que é idosa, mas que você não deixa ela transparecer. Mas se eu tenho uma boa visão do que eu vejo, estou de fora, mas consigo um olhar treinado, né? Aquele olhar ter esse clínico, olhar, né? E a escuta ativa, com a escuta você consegue. Então, através daí, a gente pode chegar e começar a fazer um trabalho de educação. E a partir da escola, nós podemos pegar essas crianças, entre aspas, que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente vai entrar de assunto dentro dessa abordagem, né? Porque a gente sabe que tem assuntos que, infelizmente, eu vou dizer para você que, para mim, a maioria do povo é hipócrita. Né? Hoje não se pode falar em aborto, não se pode falar em casamento em educação de gênero, né? Então, assim, as pessoas misturam muito as coisas. Sim. A gente precisa ter muito cuidado. Tem aquela visão que você falar de educação sexual é incentivar a fazer sexo. E né? não é nada disso. Às vezes mostrar para a criança que o que pode e o que não pode, o que ela pode permitir, o que ela não pode permitir. Isso aí. Sim, mas a gente percebe que, nesse contexto do que a gente está pontuando, que após a pandemia, o número de gravidez na adolescência aumentou muito. Perfeito. O número de violência doméstica também, feminicídio também. Então, quando você tem todo aquele trabalho de conhecer, de tentar passar para outras pessoas, essa questão facilita muito. Exatamente. E o que a gente percebe? Que os jovens hoje, tanto jovem quanto adulto, eles não querem ouvir. Né? Ele é o dono da verdade. Ele sabe que aquilo que ele fizer é o correto. Porque pela mídia predatória que nós temos. Porque hoje, a maioria... Eu vou me colocar um pouco dentro dessa maioria, porque eu assisto TV. Eu adoro a internet. Então, a mídia predatória é que está educando o povo, o ser humano. Isso é verdade. E aí, as nossas crianças estão crescendo com celular na mão. Já de bebezinho, né? Tem muitas mães que já estão colocando, e aí, né? Aí são colocados programas para eles verem que é tudo uma coisa deturpada, para ele começar a aprender coisas que não deveria. Então, é a partir daí, dessa microviolência, né? Tanto dentro de casa quanto fora. Interessante, viu? Dentro das escolas. A própria escola está colocando a criança com viseiras, tá? Para essa criança, ela vai crescer, ela vai virar
uma adolescente, né? Depois dos 12 anos, 11 meses, né? Ela já vai se tornar um adolescente. E aí? Aí já começa a achar que ele aposta mais para esses 11, Sim. sou adolescente, eu Sim. sei, eu conheço. Isso. Por E quê? você- Porque a televisão mostra isso, E- ensina ela isso. E você tem a própria questão de que está sendo colocado como normalidade essa questão de tudo estar muito precoce. Isso, é verdade. Aí eu falo muito sobre isso, que às vezes a gente vê uma adolescente que engravida ali com 12, 13, 14 anos e a mãe acha que o erro é dela, né? Aí a Mas mãe você- assume. A mãe assume que Sim. eu que não eduquei e tal, mas você tem várias vertentes que influenciam aquilo. Uma delas é as músicas hoje em dia. Crianças de 9, 10, 11 anos dançando música que a letra é totalmente apologia a sexo. É. E a criança fazendo a coreografia. Justamente. E você vai ouvir a letra, você fala, meu Deus do céu, não tem mais aquele pudor. Ah, isso é de hoje em dia? Não. Isso não é de hoje em dia, né? Isso é cultural, né? Isso é cultural. As músicas brasileiras sempre teve esse arremete, né? Sim. A parte da sexualização, mas antes era mais sutil, Isso. né? Tinha até aquela música, né? Do Eu Queria Ser um... El El Chan. Chan? Também, você palco nasce torto, joga lá no Nunca meio, senti. mete em cima, mete embaixo. A gente tem mas uma era roda de mais conversa que a gente sutil. fala sobre isso. Tem aquela outra do aquário, né? Quem me dera ser um peixe, pareceu límpido. Aquilo ali é uma... Sim. Né, da manga do rosa, que era o gosto Do sumo. Pedrinho, acorda, Pedrinho. Aí você vê que essa... Só que hoje em dia tá muito mais escancarado, não, Tá. não é mais sutil, né? É mais escancarado. Não tem censura, Não né? tem, Não tem não censura. tem. Eu tenho uma filha de 13 anos que ela tava ouvindo esses dias a música que era a menina falando que ela ia pro beco transar com o traficante. Eu falei, pode tirar isso aí, pelo amor de Deus. E Entendeu? sabe o que é interessante? Porque na época de faculdade, né, nosso trabalho de encerramento de curso foi sobre o uso de álcool e droga nas escolas. Uhum. Nós fomos pesquisar sobre esse mundo do uso de álcool e drogas nas escolas, né, que é uma realidade, né, é algo que Terrível. acontece, né, só não enxerga quem não quer ver, né, porque está logo ali, né, você vira a esquina você vê isso. Verdade. Sim. E uma das conclusões que os trabalhos traziam pra gente é justamente isso. Que as crianças, cada dia que passa, estão usando álcool e outras drogas, né? Aí isso inclui crack, Mais maconha, potentes, enfim, é. outras drogas mais potentes, precocemente. E outro dado muito importante é a influência dos familiares diretamente para essas crianças que usam álcool e drogas. Lá fala no estudo que a maioria das crianças que usam álcool e drogas tem alguém em casa que também usa álcool e drogas. Então, assim, essa questão cultural, isso aí vai se passando de geração por geração, né? De usar o álcool e drogas. Ah, não, estou usando aqui em casa, tudo bem. Mas o filho está vendo, o sobrinho está vendo. E, de alguma forma, isso vai influenciar no adolescente adulto que ele vai se formar. Sim. E, consequentemente, se ele usa álcool e outras drogas precocemente, ele vai também iniciar a vida sexual precocemente e sem segurança. Ainda né? pode se tornar um ser violento. Né? Exatamente. E tudo isso perpassa pela violência também, né? É. Isso pode trazer esse lado do uso de álcool e drogas nas escolas para a violência, né? Se um pai agride uma mãe, isso de alguma forma vai influenciar aquela criança. Ou para ser um agressor, ou para ter algum distúrbio que possa ser associado a essa violência do pai, né? Então é importante, e é muito importante falar sobre isso aqui nesse momento. Né? Geralmente, quando a mãe ela é agredida pelo pai, né, no ambiente familiar, o que acontece com aquela criança? Ela passa a ficar apática às coisas que lhe são oferecidas. Né? Ela quer outras coisas que lhe deem soluções imediatas. A gente percebe isso nas rodas de conversa. Quando você pega assim, um grupo menor e aí a gente combina assim, ó, o que eu conversar com vocês aqui, ficou aqui, a gente não vai compartilhar. Então, é aquela questão de eu saber um segredo seu e não contar para ninguém. Isso funciona que é uma maravilha. E elas ficam mais à vontade para falar. Gera assim, uma credibilidade, que aí te para na rua, olha tia, estou precisando conversar com você sobre isso. Então, muita gente que a gente conhece é dessa forma. E a gente vai orientando. Né? Tem escolas que abrem as portas para a gente falar sobre N assuntos. Algumas não, né? Porque
já tem aquele grupinho que tem que passar sempre a mesma coisa e a gente está aqui para preparar para o futuro. É isso. E para o hoje também, isso. né? Porque assim, o que eu não quero que aconteça comigo, eu não quero que aconteça com vocês. Precisamos preparar as nossas meninas, crianças, Sim. para não serem futuras agredidas. Sim. E os nossos meninos para não serem futuros Agressores. agressores. E Sim. isso é um papel da onde? De casa. Começa com o pai e com a mãe, que é a educação principal. O colégio é a extensão. Eu costumo dizer que eu não concordo com essa forma que é feito dos pais acharem Que a escola que tem a que educar. escola tem que educar os filhos A escola deles. não educa. Muito boa A sua escola colocação, ensina. viu? Né? Né? Muito Não boa é, mesmo. não é a escola escola. ensina. Não é Não papel, edu- não É. é o Educação nosso vem de casa, papel. exatamente. É, né, a de escola faz a educar. extensão da educação que eu estou recebendo em casa. Né? Eu sou suspeita, gente, porque eu fui ter a minha primeira. Eu fui alfabetizada, começar a ser alfabetizada já aos 10 anos de idade, né? Até foi no Ribeiro de Almeida, né? Que hoje é o IENF. Se falar que eu estou velha, eu nunca mais volto aqui. É experiência. Então, assim, tive uma vida muito dura, né, de não estudar. E, assim, hoje o que eu sei é tudo que eu venho aprendendo com a questão do movimento de mulheres, né, no movimento social. Mas os pais mais jovens, né, Diego é pai, né, você futuro, né, então, assim, vocês é que vão educar os filhos de vocês, né, para essa nova geração de seres pensantes que não cometam esses tipos de atrocidades. E não é só a questão da mulher que a gente costuma dizer, né? A gente quer trabalhar, né, essa parte do bullying, eu ainda não trabalhei, mas a Tiana já, nas escolas, né, dos meninos. O bullying está Isso, terrível. Tá, então a gente quer trabalhar tudo isso, né? É essencial trabalhar a questão do bullying. Na questão do projeto que a gente vai conseguir fazer, é trabalhar essas questões. Por quê? Gente, não adianta, é tipo quando a gente, no nosso movimento de mulheres, nesse final de semana a gente esteve no Rio, no Encontro da Articulação de Mulheres Brasileiras, que foi a MB Rio estadual, né, junto às mulheres do estado. Então fomos eu, Tiana e mais uma amiga na sexta, voltamos no domingo. Então, as nossas falas é assim, mulheres lá, tem mães dos filhos que foram, né, assassinados. A gente fala pelo Estado porque a gente sabe que muitos dos que morreram, né, não eram bandidos. Então, são mães, né, que têm filhos encarcerados, né, tá pagando o que fez, tá, mas aquelas que perderam, né, os filhos, né, mesmo que morreram, a gente costuma dizer o seguinte: ou a gente enfrenta esse Estado, esse sistema. É claro que é difícil enfrentar o sistema por muitas coisas, né, que se tem. Ou nós vamos continuar sendo vaquinha de presépio, balançando a cabeça para tudo que acontece, naturalizando tudo que acontece, e nós não podemos fazer isso. Acho que a primeira etapa que deveria acontecer seria você realmente fazer como funcionante o papel do Estado na questão de ressocialização. Porque quando você pega nosso Código Penal, o objetivo do encarceramento no Brasil não é punitivo. Isso falando em questões do que está escrito no papel. Teóricas, né? Exatamente, não é punitivo. Só que quando você pega aquela pessoa que ela está naquele momento de conduta de desvio, de infração, que ela tem que passar por medidas, tem que ser retirada da sociedade, cumprir a pena pelo que ela fez e tal. E quando a gente vai conversar sobre essa questão, a gente só fala em colocar penas mais duras. Só que se a gente colocar penas mais duras e não trabalhar
a mente dessa pessoa, Tem que trabalhar. ela vai voltar para a rua, mesmo, vai cumprir mais 10 anos. E vai ficar pior. Mas ela vai voltar e vai voltar com o mesmo comportamento. Pior. Pior. Ou pior, porque lá dentro ela vai conviver com pessoas que têm outras experiências ainda dentro do crime. Trabalhar a causa do problema. Exatamente. A gente sabe que esse é um assunto bem Extenso, né? Extenso para a gente falar, mas acaba estando dentro do que vocês nos convidaram, tá? Por quê? Uma mãe dessa, ou uma esposa, né? A esposa, por muitas das vezes, cara, foi preso. Algumas não, algumas ficam ali firme, até, né? Mas a mãe é a que mais sofre, porque pai, né? Porque eu acho que filho é só de mãe, né? Me perdoe, Verdade. vocês, tá? Me perdão. Não, mas é uma verdade. Quem mais vai são as mães. Então, assim, aí essa mãe, olha pelo que essa mãe tem que passar para ir visitar um filho. Revistam ela tudo, tem que tirar roupa. Um horror. Aí, a mente dessa mulher já está como? Ela já começou a ficar doente quando o filho, de Foi repente, preso. antes até, né, de ir preso por estar. E aí, quando foi preso, piorou. Essa mulher fica doente. E esse filho também vai ficar doente lá dentro. Exatamente. E aí, nós não temos vagas suficientes para presos. E aí, quando se fala assim, eu sou muito a favor do trabalho, de que se faça presídios agropecuários. Exatamente. Nós temos uma extensão de mato. Aí, desmata para quê? Desculpa vocês, eu tenho um coração. Eu falo aquilo que vem do coração. E para quem está me ouvindo também, né? Aqueles sem vergonha daqueles garimpeiros vão lá, mata as índias, né? Estupra, mata, joga fora. E para ficar explorando, né? Por que não se faz um presídio agropecuário para esse povo plantar, né? Para a própria... Que tem uma ocupação, né? Que tem uma ocupação, né? E que quando sair de lá ele tenha uma profissão, né? Sim. Mas isso não acontece, mas é porque o sistema não quer. Não é bom para o sistema. E você tem um erro Não na tem nossa... uma política pública voltada para isso. Exatamente. Porque a gente tem um erro, né? A gente vota nessa questão de que tem que ressocializar, mas é proibido colocar o cara para trabalhar, obrigatoriamente. Uhum. Aí ele fica o quê? Ele fica ocioso o dia todo, pensando em cada vez mais maldade. Justamente. E essa questão que você colocou, a mãe sofre muito realmente para entrar, né, na visita, ela sofre muito. Por quê? Já sofreu ali uma violência institucional. Mas por que ela sofre muito? Porque como a gente não trabalha a mente dessa pessoa que está lá dentro, ela quer continuar colocando para dentro ilicitudes. Sim. E quem paga é a família. Eu peguei um caso de uma mãe que Entendeu? ela foi, e aí era época de Natal, né? Então pediram que levasse as crianças. E as crianças voltaram de lá totalmente fora da casinha. E foi muito, muito difícil você trazê-los de volta para a realidade da onde que eles moram e daquilo que eles viram, né? Foi um trabalho mais ou menos de quase 4 meses, porque eles voltaram assim. Tem uma parte lá, eu não sei, que eu nunca estive lá, tal do senta, levanta, tira a roupa, etc e tal, e as crianças em casa ficaram assim. Aí a mãe ligou pedindo ajuda, eu fui, dei suporte, meu esposo também na época deu suporte que a gente pôde dar, mas são coisas que precisam ser trabalhadas, precisa de acompanhamento psicológico. Exatamente. Né? Tem que ter uma política Sim. pública, né? Sim. Voltada para isso. Voltada para isso. Precisa. E além disso, nós temos que ter, e aí eu vejo, quando eu falo nós, é no contexto geral, né? Nós temos que ser educados para tentar também visualizar esse tipo de violência. Sim. Porque não adianta também se debater violência contra a mulher, violência contra a criança, se nós não educamos as pessoas para reconhecerem que ela está ocorrendo. Porque talvez, isso culturalmente falando, seja normal, né? Então, acho que o grande... Aí eu quero perguntar para vocês, né? Uhum. Esse normal
que as pessoas acham, não, isso é normal, isso aí vai... Não, é assim mesmo. Talvez seja um dos grandes problemas nossos, e não conseguir identificar a violência precocemente, por achar que, não, é assim mesmo, o pai age assim mesmo, né? Ou vocês acham que realmente as pessoas já estão educadas o suficiente para reconhecer a violência contra a mulher, contra a criança, enfim? Não, elas não estão educadas para reconhecer isso, né? Porque a gente mora numa cidade conhecida como a Suíça brasileira, né? E tem toda aquela questão que o homem é que manda, que faz, que acontece, etc. E machista tal. e conservadora. Isso, né? Então, quando você tem todo esse contexto, né, são poucas as mulheres que querem falar sobre violência doméstica, são poucas as que querem falar que levaram pancada. Né? Teve uma que trabalhou comigo que chegou com o olho roxo, aí a gente apertou, ela levou 3 dias para falar isso, né? Porque ela sabia que o marido dela ia bater, etc. e tal. Então, nós temos sim que estar cada dia, em qualquer oportunidade que você tiver, você está conversando sobre isso, orientando sobre isso. Eu acho que deveriam ter outras ações que pudessem trabalhar estas questões, porque assim, você não pode expor a mulher. Isso. Né? Assim, no nosso trabalho a gente não expõe ninguém. Talvez seja esse o maior medo dela, né? De denunciar a violência e ser exposta aí para a sociedade. Não, mas não pessoas, né? Geralmente a gente isso não acontece. Então não fica bem acontece. Claro que é tudo não muito... É sigiloso. Sigiloso, né? Tem que ser sigiloso. Perfeito. A maioria dos trabalhos, assim, a gente tem dentro da cidade, né? Ela não me respondeu aqui, mas eu tenho certeza que ela não vai... A gente tem muito cuidado quando a gente vai falar de alguns equipamentos que a gente tem dentro da cidade, tanto público quanto privado. Né? A gente gosta de ter o aval das companheiras. Mas eu perguntei aqui, mas ela deve estar ocupada, porque ela não me respondeu ainda. Já tinha reunião. Mas eu vou falar, eu me sinto à vontade para falar de um dos equipamentos que a gente tem dentro de Friburgo, que é o Tecle Mulher, né? E, assim, com certeza muita gente já conhece o Tecle Mulher. Ele faz um trabalho virtual. Bom, muito bom. Em todo o país, e até para fora do país já, né? Então, a gente vai deixar essa cartilhinha com vocês podem fazer a divulgação. Então, esse Tecle Mulher, assim como o Centro de Referência da Mulher, né? Ele é sigiloso. Tem que ser. Né? Então, assim, eu vou deixar, né, o www.teclemulher.org.br, né? E tem no Instagram o @teclemulher. Então, ele é um trabalho todo voltado para a mulher. Né? Que está nessa situação de violência. Tudo muito sigiloso, sim. Nessa situação ela de violência. Ela vai entrar em contato, vai ser orientada. Ela vai entrar por aqui, ela vai escrever o que ela precisa, né? Vai se cadastrar, que é tudo... Ela só vai ter um contato com essa mulher se a coisa realmente... Sigilo o Tecle Mulher total. Total. Tá? Ela não vai saber nem com quem ela está falando lá dentro. Então, assim... A gente fica muito à vontade de poder falar que é um trabalho fantástico. Né? E que dá segurança para a mulher também. Né? A nossa mentora, né? Hoje eu posso falar sobre ela, porque ela foi uma das mulheres que me ajudaram a sair da situação de violência. Né? E é a Laura Muri. Né? Então, assim, toda a minha dedicação e respeito por ela. E temos o Centro de Referência da Mulher, que eu vou ter que me sentir à vontade de falar, porque tem gente que tem medo de falar as coisas e eu não tenho. Então, assim, eu vou falar porque eu trabalhei lá. Né? Eu vi aquilo nascer. Nós fomos capacitadas 1 semana no Rio de Janeiro para trabalhar, né, com as mulheres que fossem chegar, né, todos os móveis, eu que ajudei a fazer as NADs, né, que eram as ordens de compra, a gente escolhia assim, sabe, com aquele carinho. E foi feita a inauguração ainda na época
nossa querida saudosa Nilceia Freire, né? E a gente tinha, assim, na época, né, era a Saudade Braga, que era a prefeita, e a gente tinha um contato direto, era tudo via gabinete. Então, a gente... Assim, a mulher, naquela época, era muito bem tratada nessas questões sociais. E o Centro de Referência da Mulher, ele é composto por advogado, por assistente social, por psicólogos, pelos primeiros atendentes, né? Mas eu ouso dizer que hoje, infelizmente, ele está capenga. É como se virasse um cabide de emprego. Então, o que a gente exige hoje para o Centro de Referência da Mulher, que a gente custou a ter em Friburgo, né, a qual eu faço, com muito orgulho, eu falo que eu faço parte dessa luta, é que quando tiver concurso, que seja concurso feito especificamente para o Centro de Referência da Mulher. Vamos supor que você é uma mulher, chegou lá e eu te atendo, né, você se abre comigo, você... Sente mais acolhida, né? Tem que ter um acolhimento de forma... Aí, dali a 2 meses, eu saí, continuada, né? porque eu sou cargo comissionado. Exatamente. Entende? Sim. Aí você Tem que começar perde o do zero. vínculo. Tem que começar Isso. aquele vínculo do zero. De novo com outra pessoa. Isso não é bom. Não, não é. Para a mulher que é a vítima de violência doméstica ou vítima de qualquer outra violência. Então, isso não é bom. É uma... Né? Mas, assim, tem pessoas boas lá dentro? Tem, sim. Mas é o que a gente sempre reivindica. Tem que melhorar. Tem que ser uma pessoa que fique realmente para a carreira. Isso aí. Para dar Porque continuidade. Porque a violência, a mulher quando sofre violência, não é só a violência física. Não. Ela apanhar, a psicológica, a psicológica fica doente. Exatamente. O hematoma passa, mas o que ela sofreu na mente dela vai perdurar. E aí que entra essa questão quando a gente fala, né, dessa questão da saúde. Essa mulher, por exemplo, essa mulher sofreu a violência, ela começa a ficar depressiva. Sim. Ela vai entrar em depressão. Quando eu falo algumas coisas assim, gente, é porque eu vivi. Sim. Então, Você esteve na guerra, né? É muito você mais... fala da guerra que você viveu. Ela é sobrevivente. É muito mais fácil para mim falar. É isso. E falar com o coração. Do que quem não viveu nada disso e vir falar teoricamente. Eu vivi isso na prática. Então, assim, a mulher, ela fica doente. Primeiro, a mulher apanha. Ninguém fala nada, vizinho não denuncia, né? E na minha época não tinha Maria da Penha, agora tem. Mas eu tenho que agradecer a 2 inspetores daquela delegacia, antes era na Vila Amélia. E eu sempre faço questão de agradecer em todos os lugares que eu vou falar. Que é o Silas Hall, que é uma pessoa maravilhosa que eu gosto demais. E o inspetor Messias. Me ajudaram demais. Então, assim, eles não foram aqueles policiais, porque a mulher, como eu estou falando, ela apanha. A mulher só denuncia, gente, quando é numa última instância. Ela já apanhou muito, ela já sofreu muito. Geralmente não é na primeira vez, né? Não. Na primeira vez eu vou denunciar. Muito Tem que difícil. criar coragem, né? Até porque o agressor bate, daqui a pouco ele vai lá, pede desculpa. Fala não vai que acontecer ama. É o novamente, amor, é o que amor. amo, que é o amor da minha vida, que eu não vivo sem você. E o legal legal que eu digo assim, de tocar nesse assunto, é que vocês duas têm um papel de incentivar essas mulheres a criarem coragem Sim. para ir lá e denunciar. Exatamente. Com certeza. E depois disso, que ela já denunciou, vocês conseguem também dar para ela uma assistência. O suporte. O Todo suporte suporte. restante. E isso é ser integral, né? É. É você conseguir, olha, vai lá, fica tranquila, é necessário, faça isso. Denunciou. E agora? Ela fica perdida. Aí encontra, A gente né, o sempre trabalho dá de suporte. vocês, né? Isso Essa aí. rede de apoio de vocês, Isso e aí. ela consegue sentir o que é acolhida, segura, Isso aí. e conseguir dar continuidade. Porque muitas mulheres vão lá, denunciam, e aí não se sente mais segura, não tem uma rede de apoio, e volta para onde? Pro agressor novamente. Quantas vezes eu fiz isso, meu filho? E essa rede, ela é espetacular. Nossa. Eu fiz isso muitas vezes. E Ia lá, dentro, denunciava, voltava para casa. E
te amo, rosas pra lá. Eu queria era bombom, mas tudo bem. A gente agora brinca, mas o caso é sério. É sério. Então, essa mulher, só para concluir, na questão da saúde, essa mulher vai, vamos supor, vai lá numa DEAN, né? Que o Max Bill não esteja me ouvindo, porque eu cobro muito, né? Do povo. E ele trabalha na DEAN, Sim. né? Então, assim, a mulher chega lá, ela sofre uma segunda violência. Isso que é o pior, né? Ela sofre a violência institucional. Porque muitas das vezes quem está lá, infelizmente, ou não é capacitado para atender essa mulher, né? Eu sou nada contra os homens, gente. Que seja o homem que atenda, mas que ele realmente esteja capacitado para entender essa dor dela. E o fator principal é deixar de lado aquilo que você crê. Você tem que ter aquela visão neutra. Sim, Isso sem, aí. sem julgamentos, Isso aí. sem palavras que vão gerar mais violência. Eu vou sair Entendeu? da minha casa para trabalhar num órgão desse, o que eu penso, como eu sou, Não os meus preconceitos, as minhas ideias, tem que ficar dentro Exatamente. de casa. Então, essa mulher chega lá, eu fico com... Tem várias mulheres que às vezes ligam, Rita, fui na DEAN e falaram assim. Falei, por que você não ligou de lá para mim? Não, quando eu falei que ia ligar, disseram que não adiantava ligar para ninguém. Então, assim, sabe? Sim. Aí ela sai dali doente, mais doente ainda do que ela já estava. Às vezes ela desacredita do sistema que foi criado para ela, né? Sem dúvida. E ela acaba, o quê? Muitas das vezes, Ficando lá com o agressor e morrendo. e morrendo. Mas dentro dessa violência também, eu acho que a gente poderia falar que ocorre muito, até no âmbito de trabalho, né? O assédio moral, o assédio sexual, Sim. né? Isso aí A todo tá momento. a né? todo momento. ocorre. A todo momento. Nós Quando aconteceu tivemos aí, comigo, ó, eu que a gente denunciei. nem imagina. Eu costumo Foi Da dizer uma Caixa colega de trabalho que Econômica. eu costumo dizer que me ser deu um mulher é tapa. muito difícil. Aí eu fiz a queixa. Aí depois ela disse que estava brincando. Eu não vou te dar uma porrada se eu estiver brincando. Isso. Entendeu? Eu fui até onde que deu para ir. Entendeu? Não tenho vergonha de falar, porque assim, eu nunca apanhei do meu pai, muito menos da minha mãe, que dirá de um colega de trabalho. Perfeito. Na época eu abri a denúncia, o pessoal não gostou muito, etc. Mas quem levou fui eu. E se eu me calasse, talvez a coisa teria ficado do mesmo jeito. Né? Então eu parto do princípio que assim, eu sempre digo que eu não sou filha de pai assustado. Se a pessoa quiser pagar para ver, ela vai acabar vendo, porque a gente está aí para denunciar mesmo. Entendeu? A gente tem que colocar a cara na reta, Isso. sim, porque a gente precisa de um mundo melhor Sim. para todo mundo. Enquanto for normal a violência, entre aspas, né? Não, Ninguém não. vai denunciar, né? Isso aí, tem que denunciar sim. Porque muitas das vezes naturaliza. Exatamente. Sim. E a gente pode falar de alguns pilares aí interessantes, que é estar preparado para atender essas mulheres, é um pilar importante, né? A integralidade, que é ser integral, né? Uhum. Vocês Dá todo o incentivam a suporte. fazer a denúncia e depois dar o suporte. E a humanização. Eu costumo falar com meus alunos Não gosto dessa que palavra. quando, exatamente, nós começamos a falar de humanização para seres humanos, é que algo está muito errado. Sim. Uhum. Né? Então, assim, isso cai para a gente refletir, né? É. Se a gente precisou falar de humanização para seres humanos, é que algo não está legal. Então a gente precisa refletir sobre Ou isso. quando você diz um tratamento humanizado. Exatamente. Humanos é Né? humano. Sim, Já sim. teria que ser Sim. instintivo, né? Exatamente. Uma coisa que eu venho debatendo muito com meus alunos e com outras pessoas que têm uma linha de pensamento parecida, que nós temos erros nessa questão de que a gente tem o agressor, né? Vamos botar na parte do agressor. A gente tem o agressor. Aí vai ter ali Maria da Penha, ele vai cumprir ali a sentença. Acontece muito de no meio do caminho a mulher perdoar o cara e retirar a queixa, né? E o cara não ser punido. Não ser punido não, né? Não passar pelo que tem que passar, né? Porque nosso objetivo no Brasil não é punir. Mas eu tenho a seguinte linha de pensamento. Não adianta eu não atender os dois lados.
A mulher foi agredida, eu tenho que atendê-la, claro, isso é óbvio. Mas eu tenho que trazer algum tratamento para esse agressor. Sim. Entendeu? Eu preciso colocar ele num trabalho para ver se ter um controle da raiva, ver se precisa de uma origem de um medicamento, Com certeza. de um trabalho psicoterápico, para ele lidar com esse impulso da violência, para ele saber de onde vem esse impulso da violência. Até porque ele veio de um ambiente familiar. Violento. Ele pode estar reproduzindo algo que ele viu na infância. Eu reproduzi na minha vida o que a minha mãe sofria. Que foi apanhar. E você acaba achando que é normal. Não, o marido bate mesmo. Servir. E a mulher, às vezes, ela fica presa psicologicamente no agressor, naquela questão de que, mas se eu sair de casa, eu vou passar necessidade. Se eu sair de casa, eu vou passar aperto. Como é que vai ser minha vida sem ele? Era o meu caso. Então vira o agressor protetor. Né? Mas se você parar para pensar nesse aspecto, nesse aspecto mais amplo, você tem aquela questão igual, por exemplo, a questão do homem que chega a fazer o feminicídio por não aceitar a separação, ou por ciúmes. Se você parar para observar, ele tem um comportamento obsessivo. Não fica comigo, não fica com mais ninguém. Isso é obsessão. É uma obsessão. E se você não tratar essa obsessão, você pode prender ele 10, 15, 20 anos, que quando ele sair, a próxima companheira que ele arrumar, ele vai fazer a mesma coisa. Eu conheci o meu agressor. Ele foi parar na minha mão no centro de referência da mulher. Porque ele bateu na outra que ele me deixou por ela. Ou seja, já é um comportamento obsessivo que está enraizado na psique dele. Tem que ser tratado. Isso não adianta. Você vai ficar, mas na época, prendendo e... Na época eu não tinha essa mentalidade. A minha mentalidade na época, depois que eu saí dessa questão da violência doméstica, né, e familiar, porque ainda depois, às vezes a gente ainda acontece, ou até hoje, a gente sofre as violências, né, daí as institucionais, né, mas o que eu queria era, antigamente, botasse no paredão e mandasse fuzilar. Homem agressor, bateu em mulher, mas não é desse jeito. Não é a solução, né? Não é a solução. Ele precisa também de um tratamento. Né? Claro que tem aqueles que já faz mesmo porque é ruim. Porque é ruim, já tem aquela rudeza. Né? Já é da índole mesmo. Sim. Mas tem uns que é como a gente falou, ele já saiu de uma família. Precisa ser tratado, né? A causa do problema. Mas falta profissionais. Políticas públicas para isso, né? também. Porque assim, eu falo isso até mesmo a nível de Brasil, a nível de CAPES, AD, essa coisa toda, que não adianta você ter o local e você ter lá o profissional que ele não quer fazer o teu acompanhamento. Exatamente. Entendeu? Porque hoje a gente percebe que todo mundo quer ser ouvido. Né? E há uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Né? Porque quando você ouve, você traz para si. Escutar, você escutou e fala de qualquer maneira. É aquilo que a gente diz, né? Ouvido de mercador. Isso. A escuta é uma escuta que a pessoa falou com você. E na opinião de vocês e pela vivência, experiência de vocês, esse agressor, ele consegue ser tratado e ser inserido de novo de forma que ele não vá agredir uma outra mulher? Hoje, nos dias de hoje? Ou você acha que ainda não? Só se eu afogar ele na piscina umas 5 vezes. Brincadeira, gente. Não acredito. Eu estou falando de opinião. Ele pode ser reincidente, né? Sim. Eu fui reincidente com a questão da violência. Sim. Eu sofri a primeira vez com o marido de casado. Depois arrumei outro traste, que é esse que eu falei com vocês, que ele foi parar na minha mão no centro de referência da mulher. Eu sofri muito pior. Sabe por quê? Porque eu não quero mais amar desse jeito, não, porque para mim isso não é amor. Mas era assim, a vida dele era a minha vida. Eu vivia
por ele. Eu morria por ele. Deus Então, me livre. era uma coisa de louco, gente. Quem conheceu sabe da história. Era assim, nossa. Então, assim, fiquei 2 anos praticamente para me livrar, para ter realmente a minha liberdade. Sim. Porque ele chegava, eu trabalhei aqui na Sistal. Vocês devem saber onde é, Cláudio. Sim. Ele foi lá dentro, me tirou lá de dentro. Eu trabalhando. E me enfiou dentro do carro. Porque era aquilo que ele gostava de fazer, a violência. Que pra ele era o normal. Para ele era o normal. Era e pra normal. mim, Era o comportamento E dele. Então, por isso que chegar em quando eu algum digo para lugar- vocês que falta política pública voltada Exatamente. para essa área, falta. falta. Então, assim, eu, E não como há eu fui grande no interesse incidente, também, o não. homem também. Entendi. O homem é propenso a ser muito mais reincidente. Sim. Interessante, hein? É. Sim. E o homem, de alguma forma ou de outra, ele vem negligenciando a saúde dele mesmo, né? Não, Isso é sempre. histórico, Isso né? é histórico. E Mas- aí é um fator, né, que também atrapalha. Aí, né? tá vendo? Eu falo que se a O homem é gente... cheio de estigmas, né? Se a gente for, né, conversar, a gente aqui tá falando, a gente tá diversificando um monte de coisa. Batendo um papo. Mas um assunto leva a outro, Exatamente. né? Aí a gente já vai entrar na questão da saúde do homem. Olha, quando esse homem... Porque a maioria hoje, tá? Eu vou botar a maioria, eu não estou generalizando, não. Não gosta de usar preservativo. Diz eles que é igual bala com casca. Então, assim, eu confio no meu marido. Será que dá para Até confiar? que ponto, né? Até que ponto eu confio? Eu confio na minha esposa. Até que ponto? E aí vem as doenças sexualmente transmissíveis. Eu posso falar de novo como experiência própria. Que tanto no primeiro casamento, que era o pai dos meus filhos, né, que já se foi, eu não consegui matar nenhum, não foi comigo não, tá? Me colocou a doença, porque era um homem que tinha várias mulheres. E eu era aquela mulher que foi criada para Confiando. confiar, e eu fui criada para servir o homem, porque eu tinha que servir a ele, e que ele era o cabeça da casa. E fio de papo. E que o ruim com ele pior sem ele, e que o que Deus une, o homem não separa. Então, aí já no segundo, mesma coisa. Não usava preservativo, apesar de já ter um pouco mais de conhecimento. Sim. Não usar preservativo, nem exigia. Aí vai fazer exame, tá com doença sexualmente transmissível. Então, assim, aí o que acontece? Esse homem, tanto ele fica doente, quanto a mulher, A companheira. quanto a companheira dele. Só que a companheira, nós mulheres, nós somos mais propensas a procurar, né, Ajuda, né? ajuda. Tem E eles não. Tem casos do companheiro que passa para a esposa, aí a esposa vai numa consulta de rotina no SUS, é detectada uma doença, uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Aí quando ela traz o companheiro para que ele também faça tratamento, ele culpa ela. Isso aí. E consegue convencer Sim. ela que a culpa foi dela. Chega a ser... Chega a ser Desse hilário. jeito. mas Eu tô consegue rindo, convencer mas que foi ela, Mas é a realidade, né? é a realidade, é assim que acontece. E muitas mulheres não aderem ao tratamento com medo de tomar um remédio. Sim. E o que ele vai achar de mim? Né? Vai achar que eu fiz alguma coisa. Isso é uma realidade. Mas quem fica ferrada é ela. Entendeu? Então, assim, Exatamente. Infelizmente. E aí, a gente vai lá naquele ponto da atenção primária. De fazer aquele trabalho de prevenção, de trazer, busca ativa, Sim. né? Para que o sistema não fique congestionado, tipo a Rosertan, a UPA, as UBSs, né? Porque o tratamento da Estratégia de Saúde da Família é o tratamento
preventivo. Exatamente. Para esse povo não precisar ir para o Raul Sertã. Exatamente. Inclusive, quando se fala de atenção primária, a gente fala também de atendimento com enfermeiro, com médico, com psicólogo, Sim. com agente comunitário de saúde, que eu acho que, assim, dentro desse contexto, é peça fundamental. Fundamental. E ter vocês dois aqui, né, que vivem isso na prática. Puxando a brasa para mim, essa Exatamente. Mas E batendo papo com Não. 2 enfermeiros que trabalham como? Em conjunto, né? não tem atenção básica, não existe atenção Não existe. primária sem agente comunitário de Exatamente. saúde. É ele que é o cara que a população, né, que a comunidade Que acredita, conhece. confia. Ele que faz Ó, o contato. seu João tem pressão alta. Ih, E seu ele conhece Marcelo. cada um, né? Ih, tem um pé diabético. Então, assim, ele acaba trazendo esse paciente, esse cliente, né, esse usuário, Isso. para dentro do posto de saúde. Exatamente. Pelo poder de convencimento. Exemplo claro disso, aqueles senhorzinhos que não gostam de... Não vou no médico, não vou no médico. Isso. Aí chega você lá, A gente vai faz num dia, toma um chantagem. café, vai no outro, bate um papo. E no próximo dia, tu já leva ele pra lá. Isso aí. E se ele não pode E vai ir, é convencer. vocês que vão trazer a ajuda pra ele. Então, assim, eu acredito que... Eu não, né? Isso é um fato. Uma coisa vai entrando na outra, né? Sim. Atenção primária vai trabalhar junto com a prevenção, e aí a prevenção em saúde, pensando Sim. nas ISTs, na Exatamente. saúde mental, na violência contra a mulher. E nos próprios postos de saúde existe aí campanhas, né? Pontuais que vão atuar nisso. Quando os executores da política pública entender que quanto mais ele investir na atenção primária, que é os postos de saúde, as UBS, Melhor vai ser a as resposta. estratégias de saúde de família, quanto mais ele investir ali, menos ele vai ter demanda na parte secundária, Sim. terciária, Isso, dos hospitais, isso. as UPAs. Coordenado também, Porque né? você trazendo a prevenção, você não precisa trazer o curativo com tanta violência. Com tanta sobrecarga, né? Isso Seria a é palavra verdade. mais É verdade. correta. E a prevenção, ela perpassa pela educação, né? Exatamente. O tempo todo, né? O tempo todo. todo. Isso aí. Aí onde vem parcerias nas escolas, trazer a comunidade Educação para dentro do posto, para permanente. dentro da estratégia. E o principal, que essa pessoa, quando chegue na estratégia, quando chegue no posto, ela seja bem acolhida. Com Né? certeza. É o papel fundamental de quem trabalha nesse segmento, saber que ela tem que acolher bem. É que se não tiver acolhimento, não volta A pessoa mais. não volta. Não Isso importa tem se você que está tendo um dia péssimo. Você acontecer. tem que acolher bem. Isso tem que acontecer do serviços gerais ao médico. Sim. Perfeito. Tudo. Uhum. Tudo. Né? Não adianta. Entrou, vai lá com o Aí o médico nem te administrativo. Ué, mas é... Aí entra dentro de um consultório, o médico, cabeça baixa. O que a senhora tem? Não sei. Não, eu estou falando assim porque eu já respondi desse jeito. Não sei, eu estou vindo aqui para ver se o senhor descobre. Ótima resposta, hein? Verdade. Né? Eu já estava irritada. Essa eu vou anotar. É, Você anotou aquela, eu vou anotar essa. Não Né? sei, porque você tá ali Você pra... quer uma Ué. colinha? Não, Né? tá na mão. e assim, só que também tem médicos. Nossa, tem um médico, gente. Eu sou suspeita porque eu trabalhei com o sujeito lá em cima, né, em Olaria, quase 8 anos. Depois descemos para o posto de Olaria embaixo, ficamos mais um tempo, né? E eu atendi a gestante junto com ele. E assim, que é a paixão da vida dele. Sim, tem profissionais excelentes. Ele não tem é médicos obstetra, ele é médico de família, ele é clínico geral. né? Mas é maravilhoso. que faz aquele atendimento, né, preocupado, É. É Então, investigativo, né? investigativo. você sabe quanto tempo ele fica com a gestante dentro do consultório dele? Porque eu que marcava as agendas. Então, Sim. eu tinha... É tudo por hora. Então, eram 5 gestantes de manhã e 5 à tarde. Não adiantava Não botar adiantava mais. botar mais. Porque ele senão fazia o aquela trabalho- consulta, A primeira vez, 1h10. fantástico. Então, era intercalado. Entre ele e o enfermeiro, né? Às vezes, porque ele não gostava que a gestante dele passasse pelo enfermeiro, era só com ele. Então, assim, ele fazia tudo, todas as orientações. Então, esse, para mim, é um médico fantástico. E com o paciente normal, né? A não ser comigo, quando eu vou para me consultar com ele, a gente fica lá batendo papo, né? Das antigas, Sim. tirando algumas dúvidas, então eu acabo ficando 1 hora. Por isso que as meninas às vezes me marcam para o último horário. É vínculo, né?
E assim, com os pacientes normais dele, 25, 30, 35 minutos. Onde você pega? Nem no particular você pega um médico que te atenda esse Com tempo meia hora, todo. não tem. Não. E ele sim. Então, assim, a gente precisa de profissionais realmente comprometidos. Sim. Que gostem do que E façam, isso em né? todos os Em ramos. Sim. todos. Mas isso é o que eu falo muito para meus alunos. Eu tenho uma ideologia de que você tem que se desprender ao trabalhar por dinheiro. Né? Trocar tempo por dinheiro. Quando você sai dessa ideologia de trocar tempo por dinheiro, que você trabalha realmente pelo que você gosta, Sim. pelo que você acredita, se empenha, o dinheiro é consequência, o dinheiro vem. É verdade. Eu até dou exemplo que eu conheço 2 pedreiros, né? Um anda com um Chevette caindo aos pedaços e o outro anda de um Honda Civic. E os 2 são pedreiros. Onde é que está a diferença? Tá na forma como você trabalha, como você se impõe no mercado de trabalho, como você realmente se dedica ao que você faz. Aquela filosofia a hora feliz é só quando eu tô fora do trabalho faz você não ser um profissional de excelência. Até porque, né, o trabalho faz parte de uma saúde de qualidade, né? Exatamente. A gente fala muito de doença, né? Mas também temos que falar de saúde, De né? saúde. E a saúde é o quê? Ter um bom trabalho. É fazer o que Lazer, você gosta. é fazer o que você gosta. É saber escutar as pessoas. Ter um E espaço a para hora ser certa de ouvido. falar também. Sim. Então, assim, eu acho que a escutativa também ela é um ponto-chave para isso, né? E dando esse gancho, eu queria pedir para vocês duas, né? Para pontuar quais são o que a mulher que hoje sofre violência pode estar fazendo para tentar pedir ajuda. Qual é o passo a passo? Existe um passo a passo? Ou algum local que ela possa estar indo para pedir essa ajuda? Porque nós podemos ter muitas mulheres hoje escutando a gente aqui que não deram o primeiro passo por falta de incentivo, de coragem. Eu queria que vocês, Por medo, nesse né? momento, incentivassem elas e dessem esse pontapé para que elas consigam sair dessa agressão e procurar ajuda. Vocês poderiam citar para a gente qual é a estratégia, quais são os pontos mais importantes? Nós temos. Eu vou falar um pouquinho, depois a minha irmã Tiana fala. Nós temos até isso, algumas coisas escritos na cartilha Maria da Penha, né, que é um guia prático, que foi feito em parceria com a Rede, né, o Tecle Mulher. A Rede é uma rede de direitos humanos do Rio de Janeiro, então há essa parceria para algumas coisas que são feitas em Friburgo. Mas assim, a primeira coisa, essa mulher mora com um agressor. Se ela, né, ela já está dentro dali, ela já sabe que ele é o agressor e que ele vai agredir. A primeira coisa que a gente orienta essa mulher é ela a guardar documentos que precise dentro de uma pasta, né, deixar guardado. Se o agressor chegou e começar a agredir e que ela acha que não vai suportar aquilo, então assim, a gente tem o passo a passo, sim, mas na prática é diferente. Ela tem que querer também, né? Tá? Então ela vai ter que querer, tá? Fazer. Esse é o No primeiro momento, passo. de repente, ela faz, né? Como foi o meu caso em várias vezes, né? E ela vai retornar. Mas os passos que ela precisa seguir, a primeira coisa é denunciar, gente. É a denúncia. É fazer denúncia, não ter medo. Ou liga não. Tem computador em casa ou um celular. Dá para fazer também. Entra no site do Tecle Tecle Mulher. Mulher. Tem até aquela viatura, né, da Maria da Penha, que fica circulante. na Aquela cidade. é só mais para medida protetiva. A Maria da Penha, a patrulha, ela não Ela não atende esses casos. Não, bom mas saber. para quem tem a medida protetiva, tá? Entendi. Mas ela pode ligar, né? Liga para a polícia, né? Ou vai direto na DEAN. Uma coisa interessante é que ela tem, assim, um dinheirinho guardado, entendeu? Sim. Isso, uma passar porque às pra vezes ela duas precisa pegar um passagens, ônibus ou ou dois pegar ônibus, né? um aplicativo. isso, hein? Sim, né? Porque
a gente ouviu um relato mais ou menos assim, né, da mulher, que ela era agredida, a vizinha sabia, então o código da vizinha é, olha, se ele for te bater de novo, na minha casa tem um banquinho e lá no banquinho tem um dinheirinho para você poder fugir. Né? Então aquilo foi acontecendo, e num determinado dia ela precisou fugir. Olha só. E ela fugiu. Ela fugiu. Né? Ela pulou o muro, conseguiu. Pegou o dinheiro. Isso, e conseguiu fazer a denúncia também. Parece algo tão bobo, mas tão importante, né? Sim, porque geralmente essas coisas, quando acontecem, que você é agredida, você não tem dinheiro. E geralmente o vizinho também não quer se intrometer. Mas numa conversa, quando o marido não está aquela coisa toda que dá para você conversar, então tem sempre sempre aparece alguém que vai falar, olha, guarda um dinheirinho, né, esconde não sei aonde, que na emergência você sabe onde é que está aí. O vizinho ele não pode denunciar? Podem sim. Mas muita gente não quer meter a colher, né? Mas a gente mete a colher, se eu falar esse negócio, a gente mete a colher, o garfo. Tudo que for preciso. Né? A gente tem que meter a colher, sim. Em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. Que eu já vi acontecer, de ligar para a polícia, você relatar que está ouvindo uma questão de violência doméstica e a polícia fala que não pode fazer nada. Eu só posso ir se a pessoa ligar. Não, ela tem que vir. Está aqui, ó. Mas já está aqui. É na lei. Isso no telefone. Mas quando for assim, não você pode. fala assim, ó, tá na lei. Você tá é na obrigado lei. a denunciar. Eu só posso isso. A mulher fala, peraí, para de me bater, que eu vou ligar pra polícia. Não tem como. Não. Então, assim, aí isso acontece muito, né? A gente sabe. Porque às vezes, é por isso que eu falei com vocês, logo assim que a gente começou. A mulher chega na DEAN, né? Antigamente era pior. Que às vezes chegava, você é tudo feijoada, daqui a pouco tá lá. Tem essa... Pré-julgamento, né? Então, isso assim, não pode ter, né? Não pode, mas infelizmente eles Ainda fazem. Infelizmente, a polícia não segue a nossa cartilha. Isso aqui é uma lei. Sim. Isso aqui é uma lei 11.340. Que tem que ser seguida. Que não foi a gente que criou. Exatamente. Foi um grupo de mulheres que política, criaram. Né? Isso aqui. Deixar claro que não são todos que têm essa conduta, né? Mas sim. se eles são capacitados para isso. Sim. E esse é o trabalho deles, eles precisam fazer, sim. Então eu me coloco à disposição, tá? Eu sempre me coloco à disposição. O pessoal fala que eu sou maluca. Mas eu me coloco à disposição para que essas mulheres possam estar nos procurando. Né? A gente até vamos deixar com vocês nosso telefone, os nossos contatos, né? Para que a gente não fale os nossos contatos no ar. Mas a gente tem. Quem quiser pode mandar no privado do Instagram. Nós temos o Instagram, nós temos o Facebook, né? O meu lá é Rita Ramalho, o do Instagram. Noitiana Aventura. @8069, que é o meu, @Rita Ramalho, vão achar. Nós vamos marcar vocês duas nas postagens e quem tiver aí sentir a vontade para procurá-las, pode entrar no Instagram, clicar lá e já vai para o Instagram delas. Exatamente. E inclusive vamos postar a cartilha lá, se vocês permitirem, lógico. Com certeza. A Laura já me falou aqui. Violômetro aqui. Violetômetro. Isso, exatamente. Isso aí foi feito, fundamental, né, para o 8M, esse violentômetro, né? Que são várias. Aqui tem várias, né, entidades, né? Que as mulheres poderão procurar também. Que as mulheres poderão procurar, que tem várias coisas. Isso está na mão, né? E a gente não fala só sobre a mulher hétero, a gente fala sobre a mulher trans. Perfeito. Né? Perfeito. Que precisa também dos atendimentos e tem os locais aqui nesse violentômetro. Para que ela seja atendida de forma né, respeitosa. Não fazemos acepção, né? Não, o nosso trabalho fantástico. é para todos. E na questão, às vezes, os homens, tem alguns homens que falam, poxa, vocês querem igualdade, então vai carregar um saco de cimento. Não é essa igualdade que eu quero, não. Se for preciso, eu carrego. E tem muita mulher que carrega. Porque tá aqui, ó. Nossa força tá aqui. Exatamente. Então, eu falo, não é essa. Não é isso. Desculpe o português que eu vou falar agora. Eu não quero ter um pinto.
Eu não. É os direitos Eu estou iguais. muito feliz de ser feminina como sou. Uhum. Mas eu sou feminista pela luta de igualdade de direitos. Exatamente. O cara que fala essa frase, né, que quer igualdade, então eu quero ver ir pra guerra, quero ver carregar um saco de cimento, eu quero ver Paga a conta. eu quero assim. ver o cara que fala essa frase trabalhar fora, chegar em casa, dar conta da casa, dos filhos, igual a mulher faz. Não tem Difícil, como. hein? E Não ainda tem como. dá conta do marido. E ainda fazer unha, fazer cabelo. É isso. Não E- consegue, homem não consegue. E pra gente estar encerrando pelo tempo, né, gente? Que o bate-papo é muito bom, né? É gostoso. Você Ai, vê que o gente, tempo que pena, né? Que a voa, gente não né? pode... Tem uma frase aqui muito interessante que eu achei aqui no cartãozinho, que é: não deixe que seja tarde demais, né? Procure ajuda antes, né? E nós queremos, de antemão, agradecer vocês duas pelo Nós bate-papo aqui agradecemos por e estarmos pela aqui. oportunidade, tá? Sim. De conhecer vocês e o trabalho de vocês, tá bom? Já estendo aqui o convite para outras oportunidades, Com certeza. porque esse é um assunto que tem como E- esgotar ele É. diversas Não, vezes. e tem vários, né? Porque a gente teve várias coisas que a gente não conseguiu falar. Exatamente. Esse tema foi. A gente pode trazer É um- elas novamente para falar sobre Pontuar a questão um tema, da. né? A questão da associação, que Do tem um trabalho projeto. maravilhoso, É. o projeto que elas estão fazendo. Então, assim, a gente Da pode. saúde sexual e reprodutiva. Exatamente. São vários projetos que elas podem vir com vários temas. Hoje Da- foi só uma diferente. pincelada. Da violência obstétrica. Perfeito, né? E hoje foi só uma pincelada, um gostinho, sabe aquele melzinho na boca? Exatamente. Pra gente voltar nas próximas vezes Com falando certeza. Nós mais é que profundamente. agradecemos. Olha, muito obrigada. Muito obrigada, A meninas. parceria com o Diego. Diego já virou nosso filho, né? Diego. Sim, demais, eu né? trabalho com elas há muito tempo. Né? Então... Não fique com ciúme que você também será convidado. Será. Então, agora até parte da nossa associação a criança faz. Perfeito, é isso aí. Eu queria Tem que agradecer. estar inserido em todos os meios, né? Eu queria agradecer a primeira presença de vocês, o convite também para a associação, que eu aceitei muito feliz. E é aquilo, a gente tem que trabalhar com o que a gente gosta, a gente tem que Sim. trabalhar em prol das pessoas. A gente não pode desacreditar da humanidade. Tem hora que realmente bate aquela, né, caraca, pra onde a humanidade está indo, né? As Não, pessoas estão... eu às vezes eu comento, depois às vezes eu comento, a humanidade realmente não tem mais jeito. A gente tem que... Mas a gente não pode desacreditar, né? Tem que acreditar. Tem que ter fé. Isso. Tem aquele ditado que uma andorinha só não faz verão. Mas eu acredito que se uma andorinha só ela começar a insistir, outras andorinhas vão se juntar a ela. Sim, com certeza. Aí ela consegue fazer verão. Que é o que nós estamos fazendo. Exatamente. Então fica aqui E meu fica agradecimento. aí de lição, né, para as mulheres, né, para todos nós, né? Se você está sendo agredida, né, e quer ajuda e quer um socorro, né, existem meios de fazer isso. Sim. E esse podcast hoje foi voltado para isso, Sim. para incentivar você aí que está sofrendo agressão, né, ou você que não conhece do assunto, De para repente estar está se sofrendo inserindo e não no sabe meio, que está, exatamente, né? Então O é isso. principal é não saia dessa prisão que o agressor é o protetor. Isso. Você precisa... Tá ruim, vai embora. Sabe? Você Verdade. consegue... Pode até sofrer um pouco no começo, mas vai conseguir, você vai superar, você vai melhorar. Essa prisão emocional que cria, ela tem que ser quebrada. E é buscando ajuda. Estamos Sozinho, às prontas vezes pra fica isso aí. difícil, mas tem que buscar ajuda para isso. Com né? certeza. E a gente está aí. Perfeito. A hora que Perfeito. vocês quiserem. Eu quero estamos só juntos. convidar o pessoal, né, os acadêmicos de enfermagem, enfermeiros, enfim, fisioterapeutas, médicos, tá, para estarem participando, Diego, da jornada da Sotierge, jornada de inverno da Sotierge, que vai acontecer 27 e 26 de agosto. Quem gosta de terapia intensiva, que gosta de cuidados mais intensivos, se quer estar muito bem informado, Maravilha. vai lá no Instagram, jornada. Sotierge, tá, e se inscreva. Fantástico. Tá bom? Então, deixa o convite e espero que vocês aí da região serrana, né? Nova Friburgo, Cantagalo, Bom Jardim, Itaocara, estejam lá participando e trazendo muito conhecimento científico para Nova Friburgo e para sua região aí. Então, fica o convite, primeira jornada de inverno Sotierge 2022. Fantástico, fantástico. Então, a gente vai se despedindo por aqui. Mais uma vez, agradecendo a todos que nos escutaram, que nos viram. Agradecer a nossos apoiadores, nossos patrocinadores, né? O Papo Campeão, a Star Fitness Academia,
a Cult Barbershop e nossa querida Facilita Rádio na Loja, que vem nos apoiando, vem nos dando muita força, vem realmente nos incentivando a manter esse projeto cada vez mais vivo, cada vez mais forte. Fica com Deus. Beijo pra vocês. E até a próxima.